Salve, salve, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Kátia, Viva, Daniel, Alda. Hoje, nossa querida Paula aqui no comando. Ana Lúcia, Elisa, Júnia, Bianca, Ideli, Riele. Eliana, muito bom, gente. Conta para mim aí no chat como é que vocês estão chegando nessa noite de quinta-feira, 23 de setembro. Muito bem. Eu sempre preciso dar uma olhadinha no calendário, né? Porque lembrar o dia da semana nunca foi meu forte. A Amanda sabe bem as minhas lives, se vocês prestarem atenção, gente, minha live. Então hoje estamos aqui, quarta-feira, alguém escreve, prof, hoje é segunda. Opa, então segunda-feira e assim vai indo a confusão. Daniel, muito bem, chegando cansado, mas preparado e animado. Muito bem, quinta-feira tem um pouco disso, né? Já vai cansando um pouco da semana. Mas aí também chega o final de semana e segunda-feira a gente tá meio cansado do final de semana, né? Então aquela coisa, né, que é esse ciclo de canseiras, e aí a gente tá cansado que é o final do ano também, já daqui a pouco, né? E o fim do ano também é cansativo, né? Então daí começa o ano... Ai, 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 Alda muito animada. Kátia voltando de férias revigorada. Que beleza, Kátia, coisa boa. Eliana, contente por estar aqui. Júnia, entusiasmada com mais esta oportunidade. Elisa, um turbilhão de sentimentos. Que coisa boa. Eu espero, né? Espero que seja bom assim. Às vezes é muito também, né? Às vezes é tanto sentimento que a gente não dá muita conta, né? Fabiola, boa noite, amigos. Tranquilo e feliz por estar aqui de novo. Kátia, alegria em ver vocês novamente. Enquanto isso, já chegou a Gisele. Está chegando também a Rogéria. Muito bem. Estou vendo a turma chegando animada aí. Coisa boa. Muito bem, muito bem. Gisele, estamos fazendo um check-in aqui, né? Estamos nos ouvindo. A pergunta é como é que você está chegando aqui na noite de hoje. Chegando do trabalho, né? Muito bem. Por isso a câmera é desligada. Fiquem à vontade, né, gente? Fiquem tranquilas. Às vezes, né, esse horário dá fome, então, né, pode ir comendo, não precisa fechar a câmera, vai comendo por aí, toma uma água, enfim, tira uma soneca, né? Às vezes dá aquele cansaço, você dá uma dormidinha, depois volta, acontece. A gente sabe que o online não é fácil. Ah, sim, e lá, né, lá no Acre são 5h30. Eu esqueço, né, que a gente tem esse fuso horário brasileiro hoje em dia. Muito bem. Nós vamos começar hoje com um centramento que eu gosto bastante. Eu sei que alguns de vocês já participaram. A Ideli, eu acho que estava numa turma, não sei se foi a tua turma, Ideli, lá do GBA, que aconteceu enfim, essa questão. Nós vamos fazer uma meditação chamada meditação do refúgio. Talvez alguns de vocês já tenham participado, e eu sei dele que foi alguma turma do GBA. Estou pensando aqui que eu acho que não foi a tua agora. É que a minha internet oscilou e eu caí na metade da meditação e o povo ficou lá, né? Vocês vão ver, eu vou conduzir aqui, né? Ele é guiado, então vocês vão imaginando uns cenários e tal, e de repente minha internet caiu, o pessoal ficou lá, né? Até eu voltar, enfim, o povo já estava lá, perdido no meio do mato. Eles ficaram lá, porque já estava ouvindo tua voz, né? Baixinha, de repente, eu voltei, tinha uns lá de olho fechado ainda. A gente vai fazer pausas, tá? Vou aproveitar, vou contar para vocês, que às vezes o pessoal na pausa acha que acabou o que eu caí, né? E você dá aquela espiadinha, mas eu tô aqui ainda. Então vamos nessa. Essa é uma meditação guiada, uma técnica que eu conheci através dos livros do Akbar, que é um filósofo contemporâneo. A gente teve alguns livros da série da Mente Ronin que ele escreveu, até distribuídos no último congresso lá em 2019. E essa é uma técnica que vai te levar para um ponto
dentro de você mesmo, né, que é um ponto de refúgio mesmo, um ponto de segurança. Tá? Tudo bem, ele está mostrando ali o livro dela, né, o Medo, Ansiedade e Pensamentos Circulares. Muito bom, esse é um dos melhores da série, né, pelo menos um dos que eu mais gosto. E vamos nessa, então. Vamos fazer essa viagem. Vou pedir para vocês sentarem confortavelmente onde vocês estiverem. Você não precisa se mexer muito, né? Você, posição confortável, a coluna o mais ereta possível, mas você também não precisa desencostar da cadeira. Você pode deixar as suas costas apoiadas. Se estiver no chão também pode, né, cruzar as pernas, enfim. É sempre um convite para você fechar os seus olhos. A nossa respiração ela vai ser feita sempre com as narinas. Então você inspira e expira pelas narinas e a respiração ela é diafragmática, né, com o diafragma. Então é a sua barriga que vai encher e vai esvaziar de ar. Você pode fazer 3 inspirações comigo um pouco mais longas. Inspira. Solta. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Nesse momento você está andando numa praia. Uma praia completamente deserta. É você e a natureza. A areia, ela começa depois de uma parte de mata mesmo, de vegetação. Então não existe muito resquício de cidade nesse espaço em que você está. Você se sente completamente seguro, completamente segura nesse ambiente. Andando descalça, você sente a areia fofa, areia branquinha, uma areia quente pela luz do sol na sola dos seus pés. Você realmente sente que a sola dos seus pés encostam na areia à medida que você caminha num dia ensolarado, céu azul, poucas nuvens. Ao longe você escuta o barulho de alguns pássaros. O barulho das ondas do mar, quebrando suavemente o mar de um azul intenso e bonito. Você respira um ar puro e se sente em paz. Caminhando por essa praia, você avista uma cabana ali na areia. Você caminha se aproximando, ainda conectado com o som das ondas do mar, os pássaros ao longe, sentindo a areia aos seus pés, sentindo
o sol tocando a sua pele, esquentando seu corpo, se sentindo completamente confiante. Você caminha até essa cabana na areia, um lugar convidativo, em que subindo 2 degraus você abre a porta da cabana que está muito bem iluminada pela luz do sol que entra pelas janelas. Uma cabana pequena, tamanho de um quarto, num ambiente fresco e bem iluminado, você se sente seguro, se sente tranquila, sente muita paz. Dentro dessa cabana existe uma poltrona bastante confortável. Você se senta e, sentado nessa poltrona, dentro da cabana, você resolve meditar. Então ali você fecha os seus olhos, você se conecta aos sons do ambiente, o barulho da água do mar, as ondas quebrando na praia, os pássaros ao longe. Você se sente completamente relaxado, relaxada. E ali meditando você simplesmente respira. E de repente você se vê caminhando em uma paisagem natural, verde, muito linda, um bosque, um campo. Você vê árvores, um lugar de uma beleza tranquila e acolhedora. Você caminha se sentindo em paz, se sentindo muito segura, muito segura. Você se sente relaxado. Caminhando você observa as flores. Você escuta o som de um riacho que passa próximo. Você escuta o som dos pássaros. E caminhando você sente realmente forte essa energia acolhedora da mãe, a mãe natureza. Um dia bonito, ensolarado. Você respira um ar puro e fresco que te energiza, te conecta com você mesmo, com você mesma. Ao longe, você avista uma cabana. E se sentindo confiante, você resolve caminhar até lá. Percebendo um lugar acolhedor. Caminhando você sobe 2 degraus, abre a porta dessa cabana bonita, do tamanho de um quarto, mais ou menos.
por onde entra bastante luz solar pela janela. Nesse lugar acolhedor, existe uma única poltrona. Nesse espaço convidativo, você se sente inspirado, inspirada, serena. Você senta na poltrona para uma meditação. De olhos fechados, sentindo muita paz, muita segurança. Você escuta os sons do ambiente, pássaros, talvez alguns animais, o som do riacho. Esse lugar de quietude, paz interior, você repete para você mesma mentalmente: este é o meu refúgio. Aqui estou protegido, protegida. Aqui encontro calma, paz e acolhimento. Aqui estou seguro, segura, pois este é o meu refúgio. Sentindo-se completamente em paz nessa cabana, na floresta, você abre os seus olhos, você ali nessa cabana mexe o seu corpo, sentindo-se relaxado, tranquilo, sereno. Você se encaminha em direção à porta, abre, desce os 2 degraus e começa a voltar pelo caminho de onde você veio, onde você observou a mata, as flores, onde você ouviu o som do riacho, ouviu os pássaros. Caminhando, caminhando, de repente você se dá conta que você está sentado naquela poltrona, na cabana, na praia, e você abre os olhos
se sentindo em paz, sentindo muita tranquilidade, sentindo uma conexão profunda consigo mesmo, com a natureza. Você abre os seus olhos, levanta-se. Mexendo o corpo, você volta a ouvir o barulho do mar e dos pássaros ao longe. Você caminha em direção à porta, desce mais 2 degraus e volta a encostar os seus pés na areia, vendo o dia bonito, um sol brilhante, céu azul, que quase se confunde com a cor do mar. Caminhando por essa areia gostosa e aquecida, você começa a retomar o caminho de onde você veio para chegar na cabana. Caminhando, caminhando, você se dá conta que você está aí sentado na sua casa, no nosso encontro, e você escuta os sons à sua volta. Talvez a casa esteja silenciosa, talvez você escute pessoas ao fundo, o som de uma televisão, um vizinho. Eu vou contar até 3. E quando você abrir os seus olhos, você vai se sentir tranquilo, tranquila, em paz, confiante, seguro. Eu conto 3 e você percebe quão relaxada a sua mente está nesse momento. Eu conto 2 e você percebe quão pacificadas estão as suas emoções. Eu conto 1, você abre os seus olhos percebendo como você está se sentindo. Você pode mexer o seu corpo, fazer movimentos, né, que o seu corpo pedir nesse momento, se espreguiçar um pouco, talvez. Muito bem. Fomos aí um pouquinho menos de 20 minutos no nosso centramento de hoje. Centramento um pouco mais longo, né, um pouco mais profundo. E aí eu queria ouvir algumas vozes de vocês sobre como é que foi a experiência desse centramento. Então você pode abrir o microfone e ficar à vontade de mandar ver. Bom, vou falar então, boa noite. Eu, assim, costumo. É difícil a minha mente se aquietar, assim, se mergulhar, vamos assim dizer, em algumas meditações, mas eu mergulhei tanto que teve literalmente uma hora eu apaguei até o que o que tu falou, porque eu já nem sabia mais do onde é que tinha aparecido a segunda casa, quando eu percebi, tipo, mas como que eu parei na segunda casa se eu nem saí da primeira? Enfim, bom, pensei, algo aconteceu, então eu fiquei bem relaxado mesmo, assim, foi bem, me desliguei bastante, assim, por mais que estava presente, mas não estava presente. Foi bem interessante essa experiência. Que bom, Daniel. Obrigado por compartilhar.
Essa trilha de meditação, e aí as meditações guiadas que, de certa forma, te envolvem em uma história, elas são muito boas para quem tem a mente agitada e tem dificuldade em meditar sem algum tipo de âncora, né? Que seja uma música ou algo do gênero, porque a mente se agita muito, né? E é uma prática também, né? Uma prática possível. Agora, a história, ela assenta a tua mente, né? Ela dá um guia, ela dá um caminho, e aí é como se você tivesse meio que conduzindo a sua mente, né? Como um bichinho de estimação, né? Levando para passear. Isso aí. E com o tempo, né? E o passeio, a mente vai relaxando, 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 até que isso é possível também, né? Você para de ouvir minha voz mesmo, né? Você fica num espaço que você não sabe bem onde é, porque você está aqui, mas você não está bem aqui, você não está me ouvindo. E aí é muito comum algumas pessoas acharem que dormiram, né? Dormir, porque você já dormiu sentado, né? Todo mundo já dormiu sentado. O que acontece quando você dorme sentado? Paga. A cabeça dá aquela pescada, não dá? A cabeça daquela pescada e de repente você, né, levanta, você tá aqui no meio, né, levanta a cabeça e fala, ô! Quando você dorme sentado, você sabe que você dormiu. Isso pode ter acontecido durante a meditação, pode acontecer. Agora, via de regra, as pessoas, né, percebem que a minha avó sumiu, ela não sabe bem onde ela está, mas ela não dormiu, Não, é diferente. porque É não pescou. diferente. Não. E às vezes até percebe que é um estado realmente diferente, né? É um estado de quietude da mente mesmo, em que a gente está num outro lugar, ao mesmo tempo que a gente está aqui também. Uma experiência muito bacana, Daniel. Que bom que você está compartilhando. Gustavo, eu acho muito rico essa ideia da meditação, e como o Daniel compartilha e você está colocando, eu tenho o hábito diário de meditar há muitos anos, e eu não gosto de meditação guiada. A meditação guiada chega a me irritar, porque eu fico prestando atenção no que o outro vai, aonde ele vai me levar, e eu não vou, né? Então, e aí e é um outro movimento de meditação, né? Eu gosto desse silêncio. E aí eu fui para a praia, como eu acabei de voltar de férias, então tá tudo muito claro, e lá fico, e aí eu não escuto mesmo. Eu escuto que tem uma voz falando, que tem o seu som, e aí você fica conectado. Isso é muito rico, porque eu particularmente gosto de meditar no silêncio. Meu marido só gosta de meditação guiada. Então, é interessante a gente ver como que cada um funciona, né? Como que a minha mente, que é acelerada, eu me calo no silêncio. E é muito gostoso, porque aí você realmente se conecta com essa paz, com essa energia que imagino que seja o que você convidou também. Com certeza. E muito bom. Que bom. Obrigado, Kátia. Realmente, né? Cada mente é uma mente que funciona de um jeito completamente, né? Diferente de outra. Tem gente que gosta da música, tem gente que gosta do som, do barulho. Para mim, meditação só no silêncio. No silêncio. É difícil a gente dizer assim, né, que exista alguma coisa que seja o ideal, né? Porque, veja, é um drama quando a gente se apega muito a uma forma, qualquer que seja, porque às vezes você não tem como, né, fazer uma meditação guiada no ambiente que você está, você não consegue meditar. E tem vezes que a gente não tem como encontrar um espaço silencioso. E aí, se a gente está muito acostumado com um silêncio à nossa volta, né, a gente também acaba achando um lugar de difícil meditação, às vezes. Então, se você consegue encontrar esse silêncio interior, até Interno, exatamente, o silêncio é indiferente interno. do externo, aí já é um espaço mais bacana, porque você não vai achando restrição, né? Eu comentei com vocês uma vez que tem práticas budistas que são meditações de olhos abertos. Por quê? Porque a ideia é que a prática tome conta da vida e a vida toda vire uma espécie de meditação e a vida se dá de olho aberto, não de olho fechado, né? Então, manter um espaço de consciência mesmo diferente, né? Tanto na vigília quanto no sono mesmo, né? Práticas de consciência enquanto se dorme realmente também são práticas de o que levam, né? Viagem astral, etc, etc. Muita gente sente o desaparecimento da minha voz justamente na passagem da primeira cabana para a segunda, da praia para
floresta. Por quê? Porque a gente está indo em camadas de subconsciente mesmo. Então, se a voz desapareceu nesse momento, ou em qualquer momento, tá tudo certo, né? Mas nesse momento é um momento bem peculiar, porque é realmente quando a gente dá mais um passo. Então, para muita gente é um momento que realmente a minha voz desaparece, e mesmo que a minha voz tenha desaparecido, não tem problema, porque a condução continua sendo do seu subconsciente, até que você chegue nesse refúgio, que é uma camada muito profunda de você mesmo. E para quem quiser, né, fazer essa prática, por que essa prática é bacana? Porque ela nos leva para esse lugar de repouso mesmo, de serenidade e segurança. Às vezes que você está muito agitado, né, fazer a meditação do refúgio pode ser bom para você encontrar lá o seu refúgio. Às vezes um dia muito difícil, muita dor, muita angústia. Com o tempo, você consegue chegar no seu refúgio cada vez mais rápido. A gente fez aqui 20 minutos, né? Eu quis conduzir, fazer toda a condução mesmo, né? Não precisa levar 20 minutos. É o tempo que levar para você realmente conseguir chegar lá. E com o tempo isso acontece bem rapidamente. E por que é interessante? Porque às vezes você está num momento conflituoso em que você não tem um intervalo grande, você acha um lugarzinho, fecha o olho, entra no seu refúgio em poucos minutos e depois você está pronto para encarar de novo a situação. Então é uma meditação também com essa finalidade bem prática, né? O que é importante? O seu refúgio é o seu refúgio. Então é bom você estar com você mesmo nesse momento. A afirmação lá na segunda camada é interessante, né? Aqui é o meu refúgio. Aqui me sinto seguro, me sinto segura, me sinto em paz. Aquilo que você quiser trazer para o seu refúgio. Me sinto alegre, me sinto feliz, me sinto amoroso, me sinto espiritualizado. Sempre afirmações positivas, né? Afirmações positivas é quase um pleonasmo, mas eu quero dizer assim, tentem evitar o uso do não, né? Não sinto medo. Por quê? Porque a nossa mente não lê bem o não. E ela vai captar mais o sinto medo do que... Então, afirmações positivas, né? Não é não sinto medo, é me sinto seguro. Não é não me sinto triste, é me sinto alegre, me sinto feliz, me sinto sereno. E assim por diante. Gi, vou te ouvir, depois a doutora Rogéria. Então, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Primeiro, estava com saudades de você, que já faz alguns dias que eu não escuto nada, nem participo, porque a gente está voltando ao presencial de quase tudo, né? E a vida começou a se tornar corrida. Tenho olhado bastante para isso. Então, mas o que foi interessante é porque eu estava chegando em casa do trabalho e eu digo, bom, não vou conseguir fazer o centramento, mas eu vou ouvir. E pela primeira vez eu fiquei numa meditação, né? Eu fiquei como observadora. Da meditação em si, né, de como ela se passava, cada passo, porque às vezes acontece da gente indo com a meditação, né, fica ali, não consegue, às vezes porque está fazendo uma coisa, está fazendo outra, e a mente divaga e tudo, e como realmente eu estava saindo do carro, chegando em casa, pegando o elevador, subindo, e ainda tomei ali uma sopinha que tinha, e tudo escutando a meditação, enquanto testemunha. E foi muito interessante, Gustavo, porque eu me vi fazendo os passos. Sabe? Quando você entra numa sintonia que você se vê fazendo aqueles passos, mesmo sabendo, a minha mente consciente, sabendo que eu estava aqui andando, tirando a roupa, comendo, mas eu estava conseguindo me observar fazendo os passos. Eu nunca tinha passado por uma experiência assim. Ou eu passava pela experiência de estar brigando com a mente, porque não estava conseguindo entrar na meditação, ou eu entrava na meditação, que é algo que eu já faço, né? Então, assim, não tenho tanta... Mas foi muito legal, muito bacana. Foi, assim, bem diferente. E eu fiquei muito feliz comigo, porque mostrou que eu tenho conseguido desenvolver esse processo de testemunha, de observar, sabe? E quando eu comecei a criar essas cenas na minha mente, assim, e consegui seguir direitinho, nossa, achei incrível, achei muito legal, era como se existisse duas eus, sabe, assim, duas Gi. Gratidão pela experiência, porque realmente para mim foi a primeira vez, assim, então estou bem, assim, surpresa mesmo com a história toda. Beijo, Que obrigada, Gu. bacana, Gi. Obrigado, né, por compartilhar. À medida que nós
vamos fazendo as nossas práticas de meditação com mais regularidade, né? Ou às vezes experimentamos uma prática nova, diferente, é comum nós termos algumas experiências com a meditação. Né? Experiências de todo tipo. As experiências negativas, né, quando se repetem, às vezes acabam nos desmotivando. Né? O que eu quero dizer por experiências negativas? Você senta para meditar, parece que a sua mente ela fica ainda mais agitada. Ela fica que nem louca, né? Falando com você, aí você começa a lembrar de coisas super urgentes, né? Meu Deus, se eu não resolver isso agora, eu preciso anotar para não esquecer. Um turbilhão de coisas que você fala assim, cara, quer saber, eu não vou nem meditar mais, né? Tem gente, eu já ouvi, né? Gustavo, eu não gosto de meditar, porque quando eu medito, a minha mente se agita demais. Digo, olha, querido, receio te dizer que, na verdade, a sua mente seja muito agitada e que você só perceba isso quando você está meditando, porque no resto do tempo ela está te entretendo tanto que você nem percebe, né? Então, normalmente é a mente que vai caminhando com a gente como bichinho de estimação, né? É a gente que está ali na coleira. Esse passeio é uma virada de chave do comum, e a mente é essa mesma, né? É isso. Nossa mente é essa agitação. Com prática, né? A gente vai conseguindo serená-la um pouco. E eu te ouvindo aqui, Gi, eu lembro de dizer que a ideia é que a gente não entre na briga. A mente vai querer brigar mesmo, aí você vai dizer, não, mas... É muito comum, né? Até assim, naquele... Focar na respiração, a pessoa divaga e ela briga com ela mesma. Ai, meu Deus, divaguei de novo. Ai, que droga, vou ter que recomeçar. O que é fazer mesmo? Prestar atenção na respiração, né? Ai, tá bom, vamos lá de novo. É a mente. É a mente que está lá conversando com você. É a mente que está dando um outro jeito, né? De se agitar. Por isso que a fala, né? Você gentilmente retorna a sua atenção, a sua meditação. Né? Gentilmente. Você não embarca em outra questão mental, que é a briga, e que acaba te distraindo, mais uma vez. Então, a observação, né? Me distrair, volto, sem julgamento, eu apenas observo. E eu também escuto, às vezes, as pessoas dizendo assim, Gustavo, não consigo meditar, porque toda vez eu presto atenção na respiração, minha mente divaga. Eu presto atenção, aí a mente divaga. Isso é meditação. Meditação é isso. O exercício do foco da atenção numa âncora é uma forma de meditação. Uma forma bastante simples. Não quer dizer que seja fácil, né? Mas cujo processo é esse. Então, se você foca na música somente devagar, ou foca na respiração devagar, e tá tudo certo. Tá tudo certo. A prática é essa. Com o tempo, né? Com o tempo, você vai encontrando mais foco. Com o tempo, você vai conseguindo se manter concentrado um pouco mais de tempo. Com o tempo, você vai percebendo se para você melhora o silêncio, os sons da natureza, uma meditação guiada, uma música, o que quer que seja. Você vai perceber, talvez, que tem dias, períodos do dia que são melhores para você. Mas, se possível, fazer sempre no mesmo horário é interessante. Eu juro para vocês que a primeira vez que eu ouvi essa história de fazer a meditação no mesmo horário, eu falei, gente, impossível, que loucura. Como que eu vou fazer isso? Cada dia eu estou num lugar diferente, no horário. Possível. Vou dizer para vocês que o dia que eu tentei, eu entendi que realmente faz sentido. Para aqueles que têm rotina, é super simples, né? Para aqueles que não têm rotina, é um fator complicador. Então, se você não consegue fazer todo dia no mesmo horário, não existe problema. Não tem problema. Estamos falando aqui de tipos de experiência, né? E as experiências positivas na meditação
também são uma armadilha. Nossa mente, ela é ardilosa. Por quê? Porque aí você fecha o olho e você vai começar uma meditação querendo ter uma experiência, querendo chegar naquele estado de paz mental que você alcançou um dia, aquela experiência de se ver num lugar e não estar lá. E se você quiser alguma coisa, você acabou com a sua meditação. Querer ter uma experiência vai te impedir de ter qualquer tipo de experiência. Então, depois de ter uma experiência de qualquer tipo, a meditação chega num novo nível de dificuldade mesmo, né? Que é você conseguir encontrar esse estado do não ansiar, não desejar. Que foi o primeiro ponto das 4 nobres verdades que Buda trouxe, né? O ponto do desejo, como raiz de todo sofrimento humano. Então, cuidado, né? Porque essa é mais uma das armadilhas da mente. Tá, Gustavo, e aí, como é que eu me livro dos desejos, né? Olha, meditando. Doutora Rogéria. Olá, boa noite para todo mundo, tudo bem? Ó, eu vou contar uma experiência que acontece comigo, não sei se já aconteceu com alguém. Eu sou dessas mentes que você estava falando, que quando eu comecei a meditar, quanto mais eu tentava entrar na paz interior e meditar, mais coisa passava pela minha cabeça. Eu falava assim, como é que a gente pode ficar com a mente sem nada e dar conta, né? Os pensamentos vinham assim como uma tempestade. E aí a gente vai aprendendo. E com a yoga, acontecia um fato muito diferente que acontece na meditação e aconteceu hoje também. Eu não me conectei com a praia, porque faz tempo que eu não vou na praia, eu tenho ido mais para a mata, que é o que eu tenho aqui na minha região, né? Eu sou de Goiânia, então aqui a gente tem mata. Então, assim, me conectei super com a segunda cabana. Só que daí eu me desconecto comigo mesma. Eu simplesmente desapareço, eu não sei para onde eu vou, entendeu? Não sei quanto tempo dura, aonde eu fui parar, aonde está sua voz. E isso acontece muito na Shavasana, que é o descanso que a gente tem no final da yoga. Só que daí eu assusto, porque eu acho que quando eu começo a tomar consciência, daí eu penso assim, meu Deus, passei vexame, todo mundo da aula já foi embora, o nosso encontro aqui já acabou e eu estou na mesma postura aqui. E aí me dá um ataque cardíaco de doer o coração. Então, assim, e até o corpo voltar ao normal, porque, assim, a sensação não é mais mental, a sensação é física, e isso acontece muito. E o meu coração dói mesmo, assim, literalmente, sabe? Até eu me conectar de novo e me centrar e falar assim, ufa, não, ainda estou aqui, tá todo mundo aqui, tá tudo certo, ninguém viu que eu desapareci, entendeu? Alguém passa por isso, mas simplesmente eu desapareço do corpo, eu não sei para onde que vai, só que eu assusto quando volta, sabe? Não sei para onde eu fui parar, não. Se você puder ajudar aí, eu agradeço. Aonde você foi parar, eu realmente não vou conseguir te dizer, Rogéria. Faço a menor ideia, na verdade, né? Nem eu, Não sei nem aonde eu vou parar, enfim. Mas eu não sei se você tem relato de dor física quando a gente está meditando, porque assim, na hora que eu começo a ter de novo esse estado de consciência, eu assusto, entendeu? E realmente eu tenho bastante taquicardia que me leva a dor cardíaca. E aí eu tenho que acalmar para ir me centrando para voltar de novo o coração ficar tranquilo. Mas é o coração que dispara, a mente está super bem, eu estou tranquila, fico zen, adoro a meditação. Eu consigo meditar sempre no mesmo horário, todos os dias. Eu sou metódica e amo uma rotina. Mas isso acontece com frequência, principalmente quando a minha entrega para a meditação ou para a Shavasana, ela é maior, sabe? Legal. O budismo fala num espaço de não mente, ou um espaço de vazio, que é onde nós estamos quando nós estamos, mas não estamos, né? Acho que é o melhor que a gente pode chegar como definição, porque qualquer definição vai ser racional e a experiência
não é racional. Então, qualquer explicação racional vai limitar a experiência. Para mim, essa ideia de um vazio ou da não-mente são as que melhor correspondem à minha sensação ou percepção. Esse estado de relaxamento profundo da prática pós-yoga, ela também é um limiar entre sono, né? Porque não é exatamente dormir, apesar de ser um relaxamento profundo, e até de algumas pessoas roncarem, dependendo do caso. Mas por que ele não é um simples dormir? Porque quando você dorme 15 minutos, você não retorna no estado que você retorna depois dessa prática de relaxamento após o yoga. Então, ele é algo diferente. O que nos mostra, né, que assim como existem camadas de consciência no estado de vigília, né, quando nós estamos acordados, nós podemos estar em diferentes camadas de consciência. Quando nós estamos dormindo, nós também podemos estar em diferentes camadas de consciência, né? De fato de você ir dormir bem e acordar irritado, ou de você ir dormir bem e você acordar chorando, se alguém já teve nessa experiência de acordar com lágrimas, por exemplo, ou de você ir dormir 7, 8 horas e acordar ainda muito cansado, enfim. Então, o que está acontecendo nesse momento de não vigília, né, ele também se dá em algumas camadas. É muito difícil, Rogério, a gente conseguir encontrar explicações para esse tipo de experiência, porque elas acontecem assim, sabe, das mais variadas formas. Pode acontecer, vou te dar possibilidades para que você possa fazer a tua investigação, né? Primeiro, e esse é sempre o primeiro ponto, a nossa mente, ela é muito ardilosa. O nosso ego, ele encontra formas de se manter no controle. E ele não gosta, né, da meditação, porque aí não é ele que está no controle. A nossa mente pode criar um estado físico, né, pode criar um estado de dor. Existem até estudos, talvez você conheça alguns dentro da própria medicina, o efeito placebo, né? A pessoa está ganhando farinha e ela se cura da doença, porque ela acha que é remédio. Então, a nossa mente é capaz de fazer coisas que nós não temos instrumentos ou tecnologia para mensurar atualmente. Apesar de você me relatar essa desconexão, né? Minha mente está relaxada, mas eu estou com o coração disparado, eu começaria essa investigação por aí mesmo, né? Agora, pode ser também que isso seja um reflexo corporal mesmo, né? Como isso já aconteceu outras vezes, isso começa a acontecer repetidamente, se torna um hábito do teu corpo fazer isso. De qualquer forma, né, te ouvindo aqui, me parece que existe uma idealização do nosso eu, né? Essa nossa autoimagem. É a nossa autoimagem que se preocupa com ela mesma. Foi todo mundo embora e eu estou aqui ainda. Será que passei vergonha? Isso é a nossa autoimagem. É ela que sente vergonha, é ela que sente preocupação. É ela que se machuca quando nós ouvimos um insulto de alguém. Sabe quando você escuta um insulto, você é insultado? E aquilo te dói. Quem é que dói? Nossa essência é luminosa, nossa essência está muito além, né, de um xingamento mundano. Tanto é que às vezes você recebe um xingamento e aquilo não te dói. Às vezes pode ser da mesma pessoa, inclusive. O que é em você que dói? É a sua autoimagem. A imagem que você mesmo construiu. Às vezes xingamentos muito grotescos nem te atingem. Às vezes outros super simples te machucam um monte. Por quê? Porque atingem uma parte daquela sua autoimagem de algo que realmente não está muito bem resolvido internamente. É o melhor que eu posso fazer, Rogério. Não sei se faz algum sentido, porque é um ponto de autoinvestigação mesmo, né? Por mais que você esteja me relatando até com alguns detalhes, fica muito difícil a gente chegar lá. E aí, gente, nós estamos aqui, né, finalizando setembro.
Temos o mês de outubro pela frente com bastante atividades, né? Vamos ter a nossa convidada especial aí já na sequência e o nosso encerramento já em novembro. Estarei eu e o Jorge juntos, né, com vocês nesse final. E eu queria retomar aqui um ponto que nós elaboramos no final do nosso último encontro, né, do encontro aqui comigo. Quem estava no último encontro comigo? A gente estava falando sobre o perdão no final. Quero só ver quantas pessoas estavam. Tudo bem. Vocês lembram que a gente estava falando sobre o perdão? Vocês lembram que a gente terminou com uma daquelas atividades de 4 pessoas, 8 minutos, né? Como você expressa o perdão, como você limita a expressão do perdão, e um diálogo final, né, sobre o que surgiu. Quero retomar aqui um ponto, porque acho que o Jorge, na construção dele, foi falando sobre o processo, foi falando sobre umas questões internas que tem muito a ver com essa questão do perdão e da expressão emocional, no fundo. Então, eu comentei com vocês aquela metáfora sobre as emoções fluírem em nós por um canal. Vocês lembram disso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pelo mesmo canal que chega até nós a tristeza, o medo, a raiva, chega também a alegria, o amor, a bondade, a plenitude. E quando nós estamos ressentidos, estamos magoados, nós estamos amargurados, o que acontece é que nós vamos bloqueando esse canal. Para quê? Para nos proteger. Então, para eu não me machucar de novo, para eu não me entristecer, para eu não encontrar um lugar de desamparo, eu bloqueio esse canal com mágoa, com ressentimento, como uma proteção mesmo. E ao mesmo tempo que então eu evito, ou acho que estou evitando sentir tristeza, eu também estou evitando felicidade. Eu também estou evitando amor. Porque quando eu me fecho para uma emoção, eu estou me fechando para todas elas. No fundo, estamos nos fechando para a vida mesmo. Por um motivo muito justo. Para não nos machucarmos novamente. Então é muito comum a fala: eu queria ser mais afetuoso, né? Queria conseguir receber mais afeto, e ao mesmo tempo que eu quero, eu não consigo, não quero, não tô lá, arranjo uma desculpa, inconscientemente não fico junto. Por quê? Porque o afeto é também se vulnerabilizar. E quando eu me vulnerabilizo, novamente eu tenho chance de me machucar. Então eu bloqueio esse canal, inconscientemente às vezes. Você não topa fazer o programa junto com seu marido, com a sua esposa, né? Não quer passar muito tempo perto, quer passar, mas não quer, e quando tá se irrita e prefere não estar. Um jogo acontecendo. Um jogo. Um jogo de vitimismo, de acusação, de culpa, de vergonha. Que vai roubando a nossa alegria. Mas é um jogo, ele é um jogo inconsciente, que é sadomasoquista mesmo. Existe um prazer nisso tudo. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue largar esse lugar. Dentro... Lúcia, vamos lá. Gustavo, tudo bem? Tudo bem, e aí? Bem, também, tudo bem. Mas, Gustavo, nós, seres humanos, nós temos como uma das nossas funções mais essenciais a autopreservação, certo? Então, em sendo isso uma emoção, uma forma, uma ação que nos acompanha a vida toda,
não se torna praticamente impossível a gente não cair nessa armadilha de você trancar, de você tentar não se vulnerabilizar como um sentimento de autopreservação que está no nosso inconsciente e que está desde que o mundo é mundo, né? É autopreservação mesmo, né? Você tem razão. Agora, até que você seja capaz de realmente se vulnerabilizar, mesmo que seja um pouco, e sentir essa outra possibilidade de prazer, que não é o sadomasoquista, que não é o do jogo da culpa, da vítima, da acusação, e que, portanto, pode ser uma camada de amor mais profunda, né, de conexão com o outro mais profunda, e, portanto, de uma satisfação maior no relacionamento. Você não entende que isso é exatamente possível. Você precisa da experiência para perceber. E quando você tem a experiência e percebe, é como a experiência da meditação. Você entende que tem um lugar a se chegar, que é possível, que tem um caminho, que tem uma outra possibilidade de relação com a própria mente, tem uma outra possibilidade de relação com os nossos sentimentos. Como eu vejo a vida de fato. Que sim, né? Vai continuar acontecendo como uma linha realmente oscilante. Então, você medita, a sua mente repousa, e aí você volta para o mundo e sua mente se agita de novo. Mas o que está acontecendo com o tempo e prática de meditação? É que a sua mente vai se agitar cada vez menos. E que você vai entrar num lugar de repouso cada vez mais rápido. Entre o que acontece e a nossa reação vai abrindo um espaço de tempo em que você consegue escolher a forma de agir, não é mais uma reação automática. Esse é uma das primeiras percepções da meditação. É esse espaço de tempo mesmo. Então, alguma coisa que te irritava muito, você de repente percebe, nossa. Não te irrita mais. E talvez não te irrite mais tanto. E com o tempo, aí sim, pare de te irritar. Com o tempo, você até dê risada daquilo. Fala, nossa, eu me irritava tanto com isso. Mas, Gustavo, quando a gente fala de afeto, por exemplo, né, você tem a questão da reciprocidade, né? Então, se você, em sabendo que a gente tem a questão da autopreservação, né, e muitas vezes, por exemplo, a gente ouve que você tem que, quando se trata do outro, você tem que baixar suas expectativas. Por quê? Porque quanto mais você baixar as expectativas, maiores serão suas chances de se surpreender. Se tiver muito alto, como você não tem controle. Quando a gente fala nisso, Gustavo, a gente não está fazendo um contraponto, a gente não está indo na linha contrária de você realmente ter essa capacidade de se abrir, de se tornar mais vulnerável para viver algo maior, mais intenso. Só que, claro, isso vai depender também do encontro que você tenha, né? Porque depende da outra pessoa também, né? Então, muitas vezes a gente acaba se autopreservando, autoprotegendo e, em contrapartida, não vivendo, né? Ou não dando abertura para viver um sentimento maior, uma felicidade maior. E aí a gente vai ficando morno, né? Perfeito. E essa é uma escolha a se fazer. Eu não quero me machucar. Aqui tá bom. Vou ficar aqui mesmo. Tá tudo certo. Se for uma escolha consciente, tanto melhor. Uhum. Porque aí você está consciente dessa mornice. Essa autoproteção é uma bolha mesmo, né? O mundo está lá fora, o dia está bonito, a natureza está florida, e eu estou aqui na minha bolha, que deixa tudo meio opaco. Ao mesmo tempo que eu vejo opaco, nenhum inseto me pinica aqui. Não vou voltar para casa me coçando. Sabe essas escolhas? Dificilmente ser consciente, né, Gustavo? Dificilmente. Dificilmente. Normalmente é bem inconsciente mesmo. Porque quando você está consciente, você não quer mais a bolha. Exatamente. Aí você se arrisca. E o que acontece?
o bicho te pinica, a formiga te morde. E é isso, né? Faz parte da vida humana. Não tem como. É realmente assim, como o Jorge disse, né? Nessa encarnação aqui, não tem como não estar incomodado. Talvez você não perceba que você... E a gente vai tendo esses momentos onde a gente percebe que existe uma outra forma de ser. E esses momentos vão cada vez mais se alargando. Né? Esses momentos vão cada vez mais aumentando. Ao mesmo tempo que uma experiência positiva na meditação pode nos levar a essa armadilha de querer buscar algo, né? À medida que eu vou entendendo isso, eu vou encontrando essa experiência num espaço cada vez maior de tempo. Me tornando cada vez mais relaxado. O espaço de tempo entre o evento e a minha reação fica cada vez maior. E você trouxe, Lúcia, o ponto perfeito, que é a expectativa. O que nos machuca no afeto do outro É a expectativa. é a nossa expectativa de quem a gente gostaria que o outro fosse. O outro não nos machuca nunca. A nossa expectativa de quem nós gostaríamos que o outro fosse é que nos dói. E dói em nós. Então, o perdão, e esse é o ponto, né? O perdão, ele pode ter a ver com o outro, porque o outro é um interlocutor, né? O outro é o espelho da imagem onde está o exercício a ser feito, mas a verdade é que o perdão não tem nada a ver com o outro. Então, se você lembrar de algo que você tenha perdoado, você pode se lembrar da desobstrução que aconteceu no seu canal. Você consegue achar isso? Você consegue pensar em alguém que você tenha perdoado? E aí, depois que você realmente perdoou, não é aquele perdão do tipo, não, já perdoei, não quero mais falar sobre isso. É aquele perdão do cara, eu posso contar essa história repetidas vezes. E, aliás, em contando a história, cada vez que eu conto, eu encontro mais motivos para ser grato por aquela pessoa e aquela situação, que é o ponto final do perdão. O último degrau do perdão é quando você se sente grato por aquela pessoa. E aí, quando você olha toda a escada, você percebe quanto tempo você machucou a você mesmo. Consegue ler isso, ter essa experiência real? Você fala assim, cara, fiquei 5 anos incomodando a mim mesmo. Incomodando a mim mesmo. O outro é só um interlocutor dessa relação toda que está acontecendo, que é o nosso autodesenvolvimento. Tá claro? Nívia, vou te ouvir para depois ouvir o Riele. Ok. Pessoal, boa noite. Eu queria compartilhar uma coisa que tem acontecido comigo, assim, com o nosso processo aqui. E o primeiro susto que eu tenho tomado, assim, é que muitas vezes eu não percebia nem o outro. Eu estava tão centrada em mim mesmo, e eu ia carregando um tanto de culpa de todas as responsabilidades, e que no meu processo eu tenho visto muito isso, assim, de que às vezes eu não me permitia nem receber, porque o bloqueio era muito grande. E a partir do momento que um mecanismo, eu não sei se o trauma pode ser muito maior do que eu consigo ver, mas o pouquinho que eu consigo ver de uma situação de uma autoimagem no trabalho que foi exacerbada, até por uma relação com meu pai, enfim, que a vida eu fui construindo. E eu vi que tem 2 imagens. Tem um lugar de muito sofrimento, que foi construído até hoje, e eu me vejo numa outra situação, com mais leveza, conduzindo processos, em que não é uma coisa ou outra. É como se esse lugar mais leve conseguisse abraçar essa dor toda que está aí. Só que quanto mais isso vai ficando consciente, eu tenho recebido umas propostas, assim, do meu trabalho, eu sou professora universitária, que elas são quase abusivas, assim, e eu não consigo escapar do sofrimento. Então, assim, foi ontem mesmo, eu acordei toda mexida, toda sofrendo, assim, e tal, tudo meio fora do lugar. Aí meu coordenador me mandou uma mensagem falando, olha, eu preciso de você em 2 sábados com essas disciplinas aqui que são o dia inteiro. E aí eu estava pronta para perceber e para falar não.
Aí eu consegui pedir um tempo. Eu falei, não vou te responder agora, eu estou terminando uma atividade, posso te responder daqui a 30 minutos? Ele falou, pode. Aí fiquei tranquila, falei, vou meditar, não sei o quê, mas nesse intervalo ele mandou uma mensagem assim, mas só não se esqueça que com a única pessoa do meu time que eu posso contar para essa matéria é com você. Aí começou a vir uma questão nova para mim, que é uma questão da responsabilidade, que em mim é muito forte. De fato, impacta no trabalho de um grupo muito grande. Então, eu estou vivendo uns dilemas, assim, que eu percebo que eu vivi situações abusivas no meu trabalho, porque eu me coloquei nesses lugares, na procura de uma autoimagem. Eu tento sair, mas aí, às vezes, eu sou jogada com mais força para dentro. E vem uma culpa agora, Gustavo, mas vem uma culpa que eu achei que eu estava entrando numa depressão profunda, assim. Mas ainda consigo sair, mas é uma consciência dolorida agora, porque eu carrego isso aí comigo. Aí eu queria partilhar um pouquinho com vocês. Obrigado, Nívia, pela tua partilha. Eu te escuto aqui, eu lembro de pensar, que às vezes é difícil pensar nisso, que a vida está a favor. Ela não está contra. Às vezes parece que não. Mas a vida está a favor e não contra. Quer dizer, ela está trazendo para nós o que a gente precisa para desenvolver uma certa habilidade. Um desafio. Um jogo, uma aventura. E é isso, quando você passa um obstáculo maior ainda. Porque se vier sempre o mesmo obstáculo, você já dominou aquela habilidade. A vida está a favor. É muito comum quando a gente vai ganhando esses espaços de consciência que seja bastante dolorido mesmo. Por quê? Porque tá uma bagunça mesmo. Mas agora você tá vendo a bagunça. Antes não estava tão dolorido porque a luz estava apagada. Não estava vendo a bagunça. O Jorge falou que precisa se incomodar, né? Às vezes você até vê a bagunça, mas você não se incomoda com ela. De repente você se incomoda. E aí é um incômodo mesmo, é dolorido. A gente olha para aquilo tudo, né, se culpa de novo. Começa a limpar, e se confunde a si mesmo com a sujeira. Depois sobe um pouco no ego, né? Olha só, tô aqui, limpando. Ó, eu limpo esse negócio aqui. Até que devagarzinho a gente vai percebendo que a gente não é nem a sujeira, nem quem limpa. A gente é aquele fiapo de luz que está entrando pela janela. Talvez esteja um pouco distante da percepção ainda. Por quê? Porque tem todo esse processo de ver a sujeira, de começar a limpar, de se exaltar com a limpeza. E é isso, quando começa a limpar, às vezes se empolga tanto, 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 que aí fica no limpar ali, e olha, vou dizer, não acaba a sujeira também. Porque cria gosto por isso, sabe? Cria gosto por colocar luz, encontrar a parte dolorida, vou lá, limpo. Que é o processo que você está fazendo mesmo, Nívia. E a gente vai se perdendo no processo. Vai se perdendo. A gente se perde na culpa, a gente se perde na dor, a gente se perde na limpeza, a gente se perde na sujeira. E é por isso que é um processo. Né? É por isso que é um processo. Bonito isso que você está trazendo. Bonito. Obrigada. Riele. Então, boa noite a todos. Eu queria entrar nesse assunto aí que vocês, a Lúcia até deu umas pinceladas ali, e o Gustavo tá trazendo com tanta beleza esse assunto que eu também amo falar disso, né? Para mim, duas premissas que me faz, digamos assim, a palavra que eu gosto bastante é desnudar-se nas relações, né? A primeira premissa está no livro do Prem Baba, que é Amar e Ser Livre,
que é o seguinte: nenhum sofrimento tem a ver com o nosso presente. Todo sofrimento tem a ver com o nosso passado, né? Então isso me faz entender, me faz realmente fazer uma limpeza. A todo momento tá acolhendo a nossa criança ferida, a minha criança ferida, né? Que talvez se sente rejeitada por muitas vezes, se sente abandonada, muitas vezes se sente humilhada. Então essa é a premissa que eu levo assim para mim. Nenhum sofrimento que acontece hoje no meu presente tem a ver com o meu presente. Tudo tem a ver com o meu passado. E a segunda premissa é que nenhuma pessoa é capaz de despertar sentimentos em mim. Toda pessoa que entra na minha vida e desperta, ou seja, raiva, ou seja, culpa, ou seja, uma mágoa, isso já estava em mim. Eu só encontro essa pessoa e ela, digamos assim, talvez cutuca a ferida, né? E é um processo desafiante, assim, para nós se desnudar. É como o Gustavo falou, sair da bolha, né? Deixar de ser reativo, porque dói. Parece que é como você abre o teu coração aqui e você coloca a criança ferida lá da infância, ferida pelos nossos pais, na frente, e a qualquer momento ela pode ser ferida novamente. Só que ao mesmo tempo você vai limpando isso. Você vai liberando a energia. Como daqui a pouco uma pessoa fala, te doeu. Você observa aquela dor, respira, deixa aquela energia ir embora. Daqui a pouco a pessoa vai falar a mesma coisa. Não vai te doer tanto, né? E é um processo de autocura, assim. E eu confio nisso e faço esse processo diariamente, que é não reagir. É deixar essa energia da dor ser liberada. Mas tem dias que dói pra caramba. Tem dias que dói muito. E a gente sabe, tá, ok, essa dor não é daqui, é de lá, mas o que essa dor quer me dizer? E é um processo contínuo de cura, né? E é desafiante para todo mundo se desnudar, né? E uma outra coisa que eu acho interessante nesse processo é sempre duvidar da realidade, né? Eu sofri muito com as críticas e hoje, quando alguém me critica, eu sempre procuro duvidar da realidade. Será mesmo que essa pessoa está me criticando? Será que talvez ela não quer me ajudar, né? Porque a gente está condicionado, a mente que se construiu lá na infância a partir de uma dor, ela está condicionada a enxergar a realidade sempre pelo ponto da dor. E desconstruir essa mente condicionada é um desafio talvez de uma vida toda. Mas precisa começar, né? Duvidar da realidade que a gente percebe, né? Porque a gente está condicionado a perceber a realidade. Aquela pessoa talvez me ignorou, aquela pessoa me abandonou, aquela pessoa me injustiçou, aquela pessoa me pisou. Por quê? Porque o nosso jeito de olhar a realidade é a partir da dor. E sempre duvidar da realidade que a gente está enxergando. Eu acho que isso é tão libertador que você começa a fazer o teu caminho e as relações vêm para isso, né? Como o Gustavo mesmo disse, a vida não tá contra, mesmo que muitas vezes doa pra caramba, mas ela não tá contra. Ela tá a favor da nossa cura, né? Às vezes, por vezes, a gente não quer sentir essa dor e a gente reluta contra essas pessoas que vão acionando, vão cutucando a nossa ferida, a nossa criança ferida, mas a vida sempre tá a favor. Era isso. Obrigado, Riele, pelas tuas colocações. E eu estou lembrando aqui até do que o Jorge comentou também no último encontro, né, sobre a pessoa que começa a fazer terapia, e aí na primeira sessão ela senta lá e só chora. Aí na segunda sessão ela diz, foi muito duro. E chora o resto do tempo, porque já deu um passo. Até que depois ela está conseguindo elaborar, contar tudo o que aconteceu. E um tempo depois ela está contando e aquilo é uma memória, está presente, mas não dói mais.
uma camada, né? O Jorge está falando de um processo em camadas, e o processo de perder um ente querido também se conecta muito com o perdão a nós mesmos, né? Porque existe muita culpa sempre que alguém se vai, de tudo aquilo que poderíamos ter feito diferente e não fizemos. Existe muita culpa a quem foi, porque existe um abandono, por mais que a gente entenda que aquela pessoa, né, se foi não por uma escolha, a dor do abandono está lá. Em algum momento essa dor precisa ser perdoada, né? Essa pessoa precisa ser perdoada. E no processo, como o Riele narrou, como o Jorge exemplificou, e o perdão que a gente está abordando, ele também vai se dar em camadas. E essas camadas, muitas vezes, precisam de uma passagem de tempo. E, em alguns casos, querer perdoar pode não ser o suficiente, mas é o início. Por que querer perdoar? Porque muitas vezes a gente não quer perdoar ainda. A gente quer continuar alimentando a raiva, a mágoa, a culpa. A gente simplesmente não consegue, né? Nesses casos, né, tem um querer perdoar. Do não querer perdoar, nesse lugar de não querer perdoar, você quer querer perdoar, ou você precisa começar a querer perdoar, para começar a se movimentar. E a gente sabe que o perdão não acontece mentalmente, mas ele também é um início. Explorar pontos de vista. Que motivos podem ter levado a pessoa a fazer aquilo que ela fez? Imaginar, talvez, quais as dificuldades que aquela pessoa estava enfrentando naquele momento em que ela nos machucou. Essa exploração do porquê nos dói tanto. E ele trouxe isso muito bem, né? Colocar o dedo numa ferida. Porque se você é chamado de irresponsável, por exemplo, talvez te doa, talvez não. Se você é chamado de desorganizado, talvez te doa, talvez não. Se você é chamado de incompetente, talvez te doa, talvez não. Por que um dói e outro não dói? Porque em alguns tem uma ferida, em outros não. Se alguém te chama de incompetente e aquilo não te dói, é porque você está muito seguro de que você é uma pessoa competente. Se você é chamado de desorganizado e aquilo te dói, é porque você não está bem seguro de ser uma pessoa organizada. E aquilo te dói de alguma forma. Então, é simplesmente um cutucão dentro de uma ferida própria. Então, querer perdoar é um início. Fazer isso mentalmente também é um passo, até que o perdão simplesmente floresça, porque é assim que ele acontece, de fato. De repente você perdoa. Não é? Vocês estão percebendo que quando a gente comenta sobre esses assuntos, que são assuntos que a gente não tem muito tempo para falar sobre, ou não tem muito com quem conversar, a gente começa a perceber que a mente age de formas muito diferentes para as pessoas? Tem gente que não gosta de meditação guiada, isso mesmo. Nossa, né? Experiência de estar ali, mas não estar ali, não sei do que vocês estão falando, isso nunca aconteceu comigo. À medida que eu vou ouvindo, né, as experiências, as pessoas vão dizendo, sabe que eu comecei a ver luzes, pareciam que vinham luzes assim. A gente vai ouvindo realmente todo tipo de experiência diferente, o que vai nos levando muitas vezes a uma percepção das nossas experiências. Então, eu vou dividir em trios para a gente fazer os 9 minutos. E eu quero que você fale primeiro sobre uma situação que você não conseguiu perdoar. Veja, são 3 minutos de fala e de escuta, né? Porque 3 minutos que a gente vai estar em trios, vão ser 9 minutos. 9 minutos, vocês acham que tá bom ou vai precisar um pouco mais? 9 minutos tá bom? É fala e escuta ativa, lembra? Escutar o outro. Acolher o outro.
Dessa vez eu vou deixar uma proibição. Está proibido dar conselho. Ah, mas que bobagem você não perdoar uma coisa dessa. Ou você devia... Sabe o que funcionou para mim? Olha, não é um conselho, eu vou só te contar o que funcionou para mim. Tá proibido. Porque essa é sua mente. Observe a sua vontade de aconselhar, de contar a sua própria história, de dizer como foi para você. Porque isso também é autocentramento. A gente tem uma vontade... Olha, tem gente que não consegue se conter. Eu faço esses exercícios presenciais, eu fico ouvindo. Não, eu te ouvi, não tô aconselhando, eu tô... Por quê? Porque isso atrapalha a escuta. E é a única coisa que a gente pode fazer que vai de fato ajudar o outro, é escutar. Todo o resto não auxilia. Esse é o exercício de hoje, então. Um exercício de coragem e bravura também. O Riele falou sobre o processo de se desnudar, né? A Lucilena falou também sobre esse processo de autoproteção, enfim. Se você está acostumado a falar sobre as suas questões, você não sente dificuldade nenhuma, né? Nem por ser desconhecido, nem por ser conhecido. Você chega lá, fala. Você faz isso naturalmente, porque você já fez isso muitas vezes. Você já percebeu que isso te ajuda no processo, falar sobre? Um dia, você tem uma coragenzinha e você fala sobre algo difícil para você, e você percebe que, nossa, falar sobre realmente ajuda, né? Pode ser com um terapeuta, pode ser com um amigo, pode ser com... E aí você fica curioso, puxa, será que se eu falar algo mais difícil para mim? Você vai ganhando coragem, né? Você vai conseguindo adentrar naqueles cômodos mais escuros de si, e vendo que à medida que você abre aquela porta, assim, oxigena o negócio, entra um pouco de luz, aquele ar, né, aquela podridão se abre um pouco. Se você nunca fez isso, é difícil mesmo, né? Te entendo. Se você nunca fez isso com estranhos, vai ser difícil. Talvez tenha alguém conhecido que te iniba. Não, eu só falo isso com o meu terapeuta. Então, vou te desejar um pouco de coragem aqui, porque tenho certeza que o exercício vai te auxiliar. Você tem 3 minutos, 3 pessoas, 3 minutos por pessoa para você contar sobre uma situação em que você ainda não conseguiu perdoar. Não é uma obrigação, né? Se você não se sentir confortável, você pode dizer, gente, me sinto confortável ainda para falar sobre uma situação dessas. E aí vocês aproveitam e vocês fazem um silêncio. Na chegada da sala, eu quero propor isso também. Logo que você chegar, né, os primeiros 15, 20 segundos, você também fica ali em silêncio. Você sente o outro. Sente a presença do outro, sente a sua presença. Aí sim, e aí vocês se organizam, né, gente? 3 pessoas, alguém tem que cuidar do telefone, né? Eu sei que normalmente vocês estão super abertos ao que o campo está mostrando, né? E a pessoa estava falando tanto, e puxa, a gente resolveu deixar ela seguir falando, que também pode ser uma armadilha, né? Uma forma fácil da gente se esconder. Então, eu vou dizer que realmente alguém precisa ser o banco e você precisa interromper o seu colega depois dos 3 minutos para que todos possam falar. Se você não quiser falar, de novo, você não precisa, né? Mas o seu tempo de fala ele vai ficar para um silêncio. Certo? Então vamos nessa. Vou dividir vocês aqui. Gustavo, Pois não. você disse são 3 momentos, em 3 fases. Agora é só o que... 3 pessoas, 9 minutos. Então, os 3 momentos, nesse caso, vão ser assim, a expressão de cada um sobre uma mas a situação que questão é você só... não conseguiu perdoar. Tá, é só sobre essa situação também. Só sobre essa situação. Perfeito. Tá claro? Mais alguma dúvida? Gustavo, Pois não. pode ser o perdão a si mesmo, cabe também? Cabe. Não consegui me perdoar por... Uhum. Que mais? Tá bom. Vamos nessa. Boa sorte, gente.
Deve ter aparecido uma mensagem na tela de vocês para vocês entrarem, certo? Alda, não sei se você está por aí. Se você precisa de alguma ajuda, você me avisa. E Marilena, não sei se você está por aí. Mas se você precisar de alguma ajuda, você me avisa. Paula, vamos dar um pause na gravação? Eu não sei bem nessas horas, acho que é um pause. Você sabe como é que funciona? Não sei se dá um pause para não ficar... Muito bem. Vamos de volta. Hoje foi apertado. Muito bem, quero ouvir algumas vozes, então. Como é que foi esse momento para você? Fala para você, né? Não precisa contar do seu grupo, não precisa contar o que contaram lá. Né? Fala para você como foi a experiência. Gustavo, então eu vou falar. Quando você falou de uma situação de não perdão, eu tentei não pensar muito e falei a primeira coisa que veio. E para mim veio muito forte uma questão de eu não ter perdoado a minha mãe ainda. Isso está vindo com uma clareza grande para mim agora, sabe? Minha mãe foi uma grande companheira de vida desde pequena, muito amorosa, a gente tinha uma ligação de almas mesmo. Mas a minha mãe tinha uma questão muito grande com o casamento. Assim, minha mãe casou tarde, ela achava que ela se sentia velha, enfim, um monte de coisa. E aí, minha mãe, eu fazia muita coisa com ela e que eram programas que me divertiam. A gente ia ao cinema, ia fazer. Mas ela tinha uma coisa assim comigo de, ai, mas poxa, a filha do fulano tá namorando, filho de fulano tá, e você não, e não sei o quê. Para mim tava tudo ok. Eu tinha 17 anos, achava que eu tava, sabe, super bem, assim, mas pra minha mãe era um incômodo. Acho que ela tinha medo de eu encalhar, como ela pensava assim. E aí, o que aconteceu? Na faculdade, eu conheci uma pessoa muito legal e comecei a namorar. E aí ele não era bom bastante para ela. E eu me permiti, né, ser muito humilhada, mas eu lembro, me veio muito a sensação do dia que eu fui apresentar ele para minha família, e eu vi ele no portão, ele estava super lindo, assim, tinha tudo a ver comigo. E a minha mãe, a presença, assim, tipo, não é bom o bastante. No final da festa, a gente ficou jogando baralho lá e tal. E minha mãe, vambora, 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 Tatá, tem que acordar cedo no outro dia e tal. E aí eu levei essa situação, na época, me enterrando, né? Que é uma característica minha, enfim. Aí, anos depois, eu trabalhei na terapia, a gente soltou balões e foi muito bonito. A gente revisitou esse lugar e viu que teve muito amor envolvido e tal. E aí isso parou ali, né? Tipo, está resolvido. Só que agora eu estou numa fase da vida que, curiosamente, eu estou casada com uma pessoa que eu amo muito e que minha mãe aprovava profundamente, mas a gente está tendo um conflito em torno disso, assim, porque, enfim, aí já é um papo longo. Mas quando você falou, me veio isso. Eu falei, caramba, eu não perdoei a minha mãe. E isso tá doendo pra caramba agora. Mas, assim, dá um alívio de perceber que, né, tá ali. Bonito, Nívia. Obrigado pela sua coragem de compartilhar. Nós todos temos muitas questões com os nossos pais, nossas mães.
Muitas. E não importa o que o pai ou a mãe faça, o filho ou a filha vai ter muitas questões com o pai e com a mãe. Gustavo. Oi? Gi, pois não. Oi. Foi interessante você ter dado o puxãozinho de orelha, né, da gente não ficar interferindo na fala do outro, assim, de só escutar mesmo, assim, e na escuta, né, quando a gente entra na escuta, a gente meio que se aprofunda na dor que o outro está compartilhando ali com você, mas você não se identifica com a dor, né? E aí, quando você não se identifica no sentido de querer palpitar, entendeu? De querer dizer, mas você podia ter feito isso, aquilo, né? Que são coisas que a gente acaba não deixando a pessoa concluir o pensamento dela. E aí, o que eu, né, queria falar assim, é que eu tenho começado a exercitar um pouco isso no dia a dia, porque como eu sou uma pessoa que falo muito, né, às vezes eu não deixo os outros falarem, porque eu falo demais. E aí eu tenho lembrado muito desse exercício, de ficar na escuta. E é muito, assim, a gente aprende muito quando fica na escuta, porque a gente começa a ver o outro de outra forma, né? A gente, às vezes, tem a imagem da pessoa, cria uma imagem da pessoa, mas é uma imagem que você criou, que você fez daquela pessoa, porque você não deu espaço para a pessoa se mostrar como ela é. Né? Você está sempre ali interferindo. Eu vejo isso, eu estou observando isso às vezes, até com meus filhos mesmo, sabe? Assim, quando eles querem começar a contar uma coisa, assim, aí eu já estou com pressa, estou correndo e tudo, eu digo, não, eu vou parar e vou escutar o que essa pessoa quer dizer para mim. E tem sido uma experiência muito interessante mesmo, de você ver a pessoa com outros olhos. E você para de criar impressões, né? De criar rótulos, de ficar questionando a pessoa, ou ficar, e você sai do julgamento. É muito interessante sair do julgamento, né? Então, e agora eu escutando as meninas que ficaram comigo, eu veio justamente isso na minha cabeça, cara, como é interessante você realmente se doar, né? Seja por 3 minutos, mas você se doar ali a sua escuta de fato, e só escutar, sem entrar no julgamento, sem entrar na dor da pessoa. Eu acho que é um exercício muito interessante, a gente aprende muito. Muito bom, Gi. Obrigado. Antes da gente passar para o próximo exercício já, eu quero dizer também que, conforme o Jorge, né, também bem disse, a dor, ela é real. Né? A dor, ela é real, Nivian. Tudo que nós fazemos para evitar a dor é ilusório. Tudo que nós fazemos para evitar essa dor é ilusório, que é um pouco do que o Riele trouxe hoje também. Quer dizer que aquele em mim que evita a dor e, consequentemente, a realidade é a vítima. Então, onde não existe ainda um perdão completo, existe uma vítima. Se você localizar ela, vai te auxiliar um pouco nesse processo de perdão. A vítima culpa o outro, a vítima acusa, a vítima se alimenta desse sofrimento, dessa violência que nós criamos. A vítima tem prazer nesse sofrimento e depois ela se culpa pelo prazer que ela sentiu. Então, quanto mais você se agarra na vítima, mais sofrimento existe. Gustavo, mas a vítima, nesse caso, não somos nós mesmos na situação? Nesse caso, você está identificada com a vítima. Uhum. O que a vítima te diz, né? Minha Uhum. mãe estragou a minha vida, por exemplo. Minha mãe não deixou que eu namorasse a pessoa que eu amo. Minha mãe tocou a pessoa de casa no final, a gente estava ali se divertindo, jogando baralho. Tô dando exemplos, né? Eu não sei, você contou a sua história bem superficialmente, né? Inclusive, eu vejo que você colocou ali né? Eu sei que eu me deixei. Eu lembro que você comentou ali, né? Eu
Você fez um comentário desse também na tua história. Então, veja, tem um contraponto já de uma história que poderia ser simplesmente minha mãe estragou com a minha vida. Ela tem um contraponto, né? Do tipo, eu sei que eu me deixei, né, ir para esse lugar. Faz sentido? Faz porque eu vejo mais coisas ainda, assim. O trabalho de perdão que já começou, eu vejo também que tem umas coisas nessa história, assim, que não era um julgamento só da minha mãe. Tinha uma coisa que era minha também, de achar também que essa pessoa não era bom o bastante. Não sei se para minha mãe ou o quê, mas uma vontade de acertar e de mostrar para as pessoas, sabe? Assim, tem mais coisas, né? Quando desembola, se puxar o fio, tem muita coisa. Mas, enfim, tem muita coisa aí. Então, de alguma forma, a gente precisa encontrar, diria que é a humildade mesmo, para poder renunciar à vingança e para encontrar esse ponto de autorresponsabilidade. E o encontro com a autorresponsabilidade é que vai afastar a culpa, porque você vai perceber que naquela época você não tinha nenhum tipo de consciência para agir de outra forma. Agora você consegue ver o que na época você não via. Isso está tão claro que, então, assumir a autorresponsabilidade naquela construção vai fazer com que você olhe para isso e não se culpe. Porque quem se culpa é a vítima. Nós vamos fazer um segundo exercício. Eu preciso fazer ele agora, senão não vai dar tempo. Mesma coisa, trios, 9 minutos, 3 minutos para cada um. Você cuida do tempo. Mas agora você vai contar sobre uma situação em que você conseguiu perdoar. Qualquer situação. Perdoou a si mesmo, perdoou ao outro. Tá claro? Vamos nessa. Muito bem. Muito bem, estamos de volta. Nós temos uns minutinhos aqui no final. Eu quero trazer para vocês uma percepção, né? Então, vocês entraram em contato com duas situações, né? Vocês entraram em contato com uma situação em que, por algum motivo, né, ainda não existiu essa possibilidade do perdão acontecer, e vocês entraram em contato com uma outra situação em que o perdão se deu. O perdão aconteceu. Eu queria que nesses minutinhos finais, você, com você mesmo, fizesse essa reflexão. Quais as diferenças entre a primeira situação e a segunda? Quer dizer, o que é que existiu nessa segunda situação de diferente, talvez, que te possibilitou chegar ao perdão? Que recursos talvez você tenha utilizado na segunda situação que tenham te auxiliado a chegar lá? Que forças internas você encontrou? Talvez um apoio externo de alguém, enfim. O que é que aconteceu
no segundo momento, que talvez você possa utilizar para chegar até o perdão daquele primeiro momento. Estão entendendo a lógica? Tem uma parte mais superficial da exploração que é importante, que é quem, quando, quanto tempo, o motivo, né? Às vezes você vai pensar, puxa, mas o motivo dessa segunda foi muito mais simples do que a primeira é muito mais difícil do que a segunda, é muito mais complexa, é muito mais profunda. Vai descascando essa cebola, chegando mais fundo no porquê na segunda situação foi possível, o que aconteceu lá, que elementos estavam envolvidos que podem te ser úteis para a primeira. Para falar, Gustavo? Se você quiser falar, pode falar. Dá Eu tempo quero de ouvir. falar bem Talvez uma ou simplesinho, duas para mim pessoas. ficou muito claro. O perdão acontece quando entra o amor genuíno. Exatamente. Bonito. Concordo. Gustavo, Se é que se pode, né, concordar ou discordar, né? E antes de ouvir a Ideli, eu só quero dizer mais o seguinte, né? Isso é algo que você talvez não consiga explicar racionalmente, mas que você sente e percebe e tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, o que é que te guia para que você faça esse exercício, então, de amor genuíno na primeira situação? Para alguns, nenhuma explicação racional é preciso. Agora que eu compreendi esse ponto, ele se desdobra intuitivamente, naturalmente. Agora, talvez você precise elaborar um pouco mais do que é que possibilitou esse amor genuíno florescer. Porque não basta querer amar genuinamente. Amar de novo, né? Querer amar genuinamente pode ser a primeira etapa do processo, mas não é o suficiente, né? Assim como o perdão, esse amor genuíno, ele brota. Agora, como é que eu posso cuidar do terreno para que ele brote? Se isso for necessário, né? Porque o grande objetivo está ali em resolver o ponto 1. Vamos dizer assim. E Deli? não, a primeira situação para mim era uma situação até que simples, que eu nem sabia que eu não tinha perdoado. E já fazem 25 anos. E hoje, com a notícia da pessoa completamente entregue, entubada de Covid, é que eu percebi que eu não perdoei. E era uma situação... E foi muito aflitivo isso. Agora, a segunda questão, que era muito mais complexa, que eu consegui perdoar, e você perguntou o que levou essa elaboração, foram alguns anos de análise, porque era uma coisa muito pesada, mas também uma vontade genuína de perdoar, de restabelecer o elo, de restabelecer o contato. E aí entra o que ela falou agora, um amor efetivo na relação, porque para mim é importante restabelecer isso, criar essa ponte de novo. Então, isso é fundamental. A outra situação, que nem sabia que eu não tinha perdoado, que eu estou super aflita, porque eu descobri agora que eu não perdoei, e não tem mais jeito, pelo menos em vida, porque o cara está morrendo, é uma coisa muito mais simples, mas que eu também não me interessei por perdoar, que quero que se dane. Acordou agora, entendeu? Essa é a diferença. O desejo genuíno de resolver a coisa. E aí eu queria falar uma coisa sobre ser acessar uma generosidade interna. Perdão é uma decisão, amar é uma decisão. E esse movimento de, às vezes, a gente ser legal e amoroso, esse amor profundo que a Lúcia se referiu, com a gente. Então, às vezes, a primeira cena, ou a primeira situação, é uma questão de decisão, eu não quero. Não perdoar em si, mas assim, eu quero distância. O Jorge falou isso lá num dos primeiros congressos, ele até deu um exemplo, quando ele falou, você
perdoa, mas você vira e deixa aí, mas você não quer mais saber. E isso para mim ficou muito claro. Naquele filme A Vida é uma Festa, tem uma cena que o garoto diz para a bisavó, tataravó, sei lá, dele, diz assim, você não precisa perdoar, porque perdão é uma decisão, você não pode esquecer. Então, eu acho isso muito interessante, porque você vai ficar lembrando de como aquilo reverbera em você e o quanto você precisa se perdoar. E aí você decide se você quer perdoar, se você não quer perdoar, se você dá conta, se você não dá conta. E o quanto aquilo te toca. E deixar ir. Talvez isso valha para isso que você está falando, Ideli, independente da pessoa morrer ou não. Mas, assim, é aquilo que deixa ir. E eu acho que a gente precisa ser generoso também com a gente, com essa coisa do auto-perdão. Às vezes, não vale a pena. Muito bom. Muito bom. Essas construções, né, elas nos auxiliam a colocar alguns pontos, né? Quer dizer, deixar aí, né? O perdão também é deixar aí, simplesmente. O momento de passagem ele é um pouco mais complexo mesmo, mas aí a gente lembra dele que o exercício ele é sempre conosco mesmo. O exercício ele é comigo. O outro está recebendo isso em outras, né? Em outras esferas, em outras dimensões. Eu tenho certeza, né, que com ainda maior percepção do que aqui, porque mais sutil. Então é conosco mesmo. E se culpar depois, né, da passagem da pessoa, de novo, é mais um jogo de vitimismo para a gente ficar ali no sadomasoquismo, se culpando, se doendo. Né? Essa vontade realmente, e eu lembro, eu lembro de fazer essa pergunta, eu acho que foi para a Monja, num dos congressos em que ela falou também sobre o perdão. Eu falei, Monja, mas e aí quando, né, quando você não... Realmente você não tem essa vontade, aquilo te dói, você não quer sair de lá. E a Monja olhou para mim e disse assim, reze, Gustavo. Reze para ter vontade. Peça para Deus para ter vontade. Medite para ter vontade. Achei bonito isso, né? E de novo nos coloca nesse lugar de humildade, né? Eu sou pequeno e Deus é grande. Se eu não dou conta, Deus dá. E confia nisso. Eu nem imaginava, né? Porque o budismo ele não é muito da divindade, né? Não é muito da deidade, né? De Deus. Então achei muito interessante, né? Reza, Gustavo. Achei bonito isso. Ela é ótima, né? Riele, vamos ouvir o Riele e vamos encerrar por hoje, gente. Não, eu só queria complementar que eu acredito que a vida nos desafia, né? Eu acho que quando tem alguma coisa que é difícil de a gente perdoar, ela está nos chamando para algo mais profundo, para aumentar a nossa capacidade de amar, né? E tá tudo bem se a gente não conseguiu, mas que a gente tem essa intenção de amar, né? E trazer a analogia da flor de lótus mesmo, né? Que é do barro nasceu uma flor, né? Por mais que aquilo que a gente acha que foi uma desgraça de atravessado na nossa vida, que a gente possa compreender esse aprendizado para nós usar lá na frente. Muito boa essa colocação. Vida a favor, né? Vida a favor e não contra. E escutando também alguns de vocês, né, dizendo, acho que isso veio na fala da Ideli, isso veio também na fala da Nívia, né, de que eu descobri que eu ainda não perdoei. Na verdade, eu faria assim só uma pequena alteração de discurso, né? Não é que você descobriu que você ainda não perdoou, na verdade tem mais uma camada ali. Você já perdoou muito. Agora você percebeu que tem mais uma camada para perdoar. Porque senão a gente fica achando que a gente está patinando na história, né? Ai, ainda não consegui. Eu achei que já tinha e não consegui. Não é, né? Não é, é uma trilha mesmo, né? É uma trilha que você já alcançou muito. Aí você percebe que tem mais um pouquinho ali. E é isso que o Riele falou, tem mais um pouquinho de amor para encontrar. Né? Tem mais um pouquinho de desobstrução desse canal para que a vida possa fluir mais firmemente, mais livremente. Vou agradecer profundamente vocês hoje, né, pela presença de cada um, por estar aqui, pela energia colocada, pela coragem.
Muito, muito grato. Grande abraço para vocês todos, para vocês todas. Nos vemos em breve, né? Acho que nosso encontro é no dia da Carol, agora, dia 6 de outubro, certo? É isso mesmo? Dia 6. Gente, a Caroline Moraes, esteve conosco aqui no Congresso no primeiro ano, no segundo ano, trabalhou firmemente na organização. Ela foi para o Canadá fazer a sua formação, mora lá hoje, uns estudos incríveis, né, de counseling. Ela estuda especificamente a gestão das emoções, como se dão os processos de cura. Então, ela vem compartilhar um conteúdo incrível aqui com a gente. Não percam. Seguimos juntos. Grande abraço, gente. Obrigado a Gustavo. todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite, gente. Tchau.